E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís Nunes, eu sou professora de História, Filosofia e Sociologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-história. Mas antes da gente começar, dá lá uma sacada no meu Instagram, @ThaísNRPérez, que também tem um conteúdo bem massa pra vocês, beleza? Mas vamos começar. Pré-história, gente. A história antes da história? Mais ou menos isso daí mesmo. Por que a gente não considera pré-história história? Justamente porque as pessoas que fizeram essa nomenclatura lá no século XIX, lá na história positivista, colocaram e entendiam que as fontes históricas eram fontes escritas, fontes documentais, documentos escritos. Só que hoje em dia, com a noção da escola dos análises, a gente tem outro processo e outro entendimento de fonte. Música pode ser uma fonte histórica, um vídeo pode ser uma fonte histórica, inclusive esse, uma entrevista pode ser uma fonte histórica, uma foto pode ser uma fonte histórica. Então a gente tem um entendimento diferente. Isso não significa que eles estavam errados de forma alguma. Isso só significa que o pensamento e a época eram diferentes. Beleza? E o que é que a gente estuda no período de pré-história? A gente estuda a descoberta do fogo e o controle desse fogo. A gente estuda a evolução humana e de outros animais também. A gente estuda o surgimento da agricultura, o surgimento da roda, coisas que pra gente são tão básicas, né? Mas que fizeram uma diferença enorme na hora das sociedades partirem daquelas comunidades pequenininhas para grandes impérios, como foi o Império Romano, por exemplo. Beleza? Então, antes da gente entender a pré-história em si, vamos pensar como é que funciona a divisão temporal, a divisão cronológica que a gente estuda no ensino médio, no ensino fundamental, durante aí a nossa vida escolar, beleza? Primeiro a gente tem a pré-história, depois a gente tem a antiguidade, a idade antiga, depois a gente tem a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea, que é o que a gente está falando hoje, beleza? E o que é que diferencia a pré-história desse período histórico que a gente vê? Justamente o surgimento da escrita. A gente começa a ver os documentos surgirem. A gente começa a ver ideias sendo verbalizadas e veiculadas através de, sei lá, papiro, papel, pedra, qualquer coisa. Existe aí um texto, vamos dizer assim, que clareia mais o processo de interpretação da vivência dessa galera, beleza? Mas vamos lá. A pré-história em si, ela é dividida em algumas partes. A gente tem o paleolítico, a gente tem o neolítico e a gente tem a idade dos metais. Hoje, agora, nesse momento, a gente vai estudar o paleolítico, beleza? Paleo, antigo, lítico, litos, pedra, pedra antiga, ou então pedra lascada. Thaís, por que é pedra lascada? Se vocês verem, prestarem atenção direitinho nessa imagem, vocês vão ver que tem lá em cima uma pedrinha cheia de imperfeiçõezinhas. Essa pedra é a pedra lascada, que era usada para fazer utensílios tanto para caça como para uso justamente para, sei lá, plantar alguma coisa, quando a gente já está falando de um período mais posterior do Paleolítico, beleza? Então, pedra lascada porque ela não tinha um polimento, ela não tinha, vamos dizer assim, um nivelamento, certo? E quando a gente estuda história, muito mais do que estudar fatos históricos, a gente também estuda a atitude, a ação do homem no espaço e no tempo, beleza? Thaís, falaste um bocado de coisa, cadê esse homem? O homem começa a surgir justamente no Paleolítico, beleza? Os hominídeos, ou hominídeas, como você preferir, eles começam a surgir há 3,2 milhões de anos atrás, muito tempo atrás. Inclusive, o fóssil mais antigo de um paleolítico não, de um hominídeo, beleza? É Lucy, uma Australopithecus, que seria muito parecido com o macaco, porém não era um macaco, beleza? Tem algumas diferenças corporais e a gente não pode dizer nunca, minha gente, que o homem surgiu do macaco, tá? O macaco teve um processo evolutivo, o homem teve um processo evolutivo diferente, beleza? Talvez eles tenham um ancestral muito parecido ou um ancestral em comum, mas os processos evolutivos são diferentes. E quais são esses processos? A gente tem o Australopithecus, que eu falei para vocês, que é o primeiro animal que começa, de fato, a ganhar um pouco de equilíbrio bípede.
apesar dele ainda precisar algumas vezes de se equilibrar com as mãos, ele já tem mais liberdade do que outros animais. Logo depois, esse Australopithecus, que vira o Homo habilis, o homem habilidoso, ele vai começar a desenvolver aqueles armamentos, ele vai começar a desenvolver aqueles utensílios com a pedra lascada, que dá o nome ao Paleolítico, certo? Então, o Homo habilis é logo depois do Australopithecus. Ele já tem um pouco mais de equilíbrio, mas ainda não é essas coisas todas, não. É o suficiente para ele conseguir transportar coisas nas mãos. E também a gente tem os polegares opositores, que fez bastante diferença. Logo depois do Homo habilis, a gente tem o Homo erectus. Se você perceber na imagem, o Homo habilis ainda está um pouco curvadinho. O Homo erectus, ele é reto, ele é ereto, beleza? Então, ele está lá com a postura dele já, que consegue se equilibrar bem só com a base bípede, beleza? Lembrando que todos esses que eu estou falando até agora, eles são nômades, beleza? Então, eles não se assentavam em um lugar único. Eles não firmavam moradia em um único lugar. Quando aquele lugar já estava começando a ficar hostil, quando aquele lugar já estava começando a ficar sem alimento, ele procurava um lugar melhor para desenvolver a sua família, desenvolver a sua sociedade, beleza? Logo após, a gente tem o Homo sapiens, que já está chegando na gente, certo? No que a gente é hoje. O Homo sapiens, o homem sábio, certo? Ele vai começar a desenvolver algumas formas de governo. Governo, assim, não necessariamente um governo como o Egito acontece, mas, por exemplo, a gente já vai ter um controle, uma organização social melhor. A gente já vai ter, por exemplo, o desenvolvimento de algumas coisas que vão ser muito importantes para a gente. Então, a gente já vai ter o entendimento que se a gente plantar alguma coisa, essa coisa vai nascer, vai dar fruto e vai alimentar a gente. Então, ele vai começar a se sedentarizar. O que é sedentarização? A pessoa que é sedentária, que pode ou não estar sentada me assistindo, ela geralmente não faz exercícios. Também tem a pessoa que tem alegria e força de viver para fazer exercícios. Eu não sou essa pessoa. Então, a pessoa sedentária é a pessoa que fica mais parada, que ela começa a se assentar há mais tempo em um lugar só, beleza? E por último temos o Homo sapiens sapiens, que é sapiens sapiens, que é a nossa espécie. A nossa evolução, nosso processo evolutivo de agora, beleza? Outra coisa, tá faltando um. Eu sei que tá faltando um, que é o Homo de Neanderthalis, ou Homo neanderthalensis, que é esse cara daqui. Se você assistiu a Era do Gelo, você tá ligado quem é ele. Ele é o pai daquele bebezinho que o Cid carrega pra cima e pra baixo, tentando achar e tentando entender o que ele é. O Homo neanderthalis, minha gente, não entra nessa tabela evolutiva porque ele foi um acontecimento pontual. Ele não esteve em todas as áreas do globo, até porque o processo de Era do Gelo não foi o mesmo em todas as áreas do globo, beleza? A gente ainda tinha uma certa diferença climática. Então, assim, por mais que a gente estivesse num momento mais frio, zonas perto dos trópicos ainda eram um pouco mais quentes, beleza? Então, essa galera, esses Homo neanderthalenses, ou de Neandertal, ou Neanderthalis, o que você preferir, eles estavam presentes principalmente na Alemanha, naquela lá Europa Central, certo? A Europa mais nórdica, porque era um lugar mais frio que ainda hoje é muito frio, beleza? Fora isso, a gente começa a entender também que o homem, ele começa a exercer um certo controle pela natureza, um certo controle na natureza. E esse controle começa a ser visto a partir da Revolução Neolítica, que a gente vai ver no próximo vídeo. Ficou curioso? Vamos lá que a gente vê e tira essa dúvida aí, mata essa curiosidade. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido. Um beijinho e até a próxima!